Olá pessoal, tudo bem? Jonathan Cabreira aqui. Hoje a gente vai falar sobre Deep Learning. No vídeo de hoje a gente vai simplesmente aprender a treinar e criar o nosso primeiro algoritmo de Deep Learning utilizando o PyTorch, que é um framework que vem sendo muito utilizado lá fora e principalmente aqui no Brasil aqui também. Então, se você quer aprender um pouquinho sobre Deep Learning, o que é Deep Learning, o que é uma rede neural, como é que eu faço para treinar uma rede neural, você não pode perder o vídeo de hoje que ele está bem bacana. Então vamos dar início aqui ao nosso notebook e basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um dataset muito famoso que se chama MNIST. A gente vai baixar esse dataset diretamente do PyTorch, né? E o que a gente tem nesse dataset? A gente vai ter imagens e essas imagens elas vão ter dígitos escritos à mão de números. E qual vai ser a ideia da gente? A ideia é que a gente alimente nossa rede neural com essas imagens, com dados dessas imagens, e o nosso modelo diga qual é o dígito que está escrito dentro dessa imagem. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui imagem de 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente até chegar ao número 9. A gente vai pegar uma imagem que alguém escreveu à mão, vai pegar essa imagem, vai passar para o nosso modelo e no final ele vai mostrar o label que essa imagem representa, se ela representa um valor de 0 a 1. Dito isso, vamos iniciar aqui, ó. Caso vocês queiram explorar esse dataset, ele tem aqui essa referência que eu vou deixar aqui para vocês. E vamos lá, vamos começar aqui. Primeiramente vou baixar as bibliotecas que a gente vai utilizar, né, que são necessárias para esse notebook. E depois o que a gente vai fazer? A gente vai fazer download desses dados. Para fazer download desses dados, a gente pode utilizar diretamente os dados que vêm do PyTorch. E para isso o que a gente vai fazer? A gente vai importar aqui importante lembrar que caso vocês não tenham o PyTorch no computador de vocês têm que dar um pip install e instala o PyTorch, que instala também o Torch aí no computador de vocês para que vocês consigam utilizar esse notebook aqui e aprender a utilizar o PyTorch. Então, dito isso, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai baixar do Torch Vision, a gente vai importar os datasets e o Transforms. Então o que a gente vai fazer? A gente vai baixar os datasets, esse dataset em específico lá do PyTorch, e vai fazer uma pequena transformação para que a gente utilize aqui. Essa parte aqui do download ela não é tão importante aqui para esse notebook, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz aqui, para que vocês possam fazer aí também e não criar tanta dúvida. A gente vai usar o Transform aqui, essa Transform simplesmente vai fazer uma transformação para a gente vai pegar essa transformação aqui, pegar os dados e transformar esses dados em tensores, e depois a gente vai fazer uma normalização desses dados. Depois a gente vai fazer o download aqui desses dados. Eu estou fazendo download só dos dados de treinamento, então vou falar logo aqui para que vocês entendam. A gente vai fazer a ideia do notebook de hoje é fazer um treinamento com os dados. Então a gente não vai fazer um projeto completo, a gente só vai mostrar para vocês como é que vocês vão treinar uma rede neural, um deep learning, um algoritmo de deep learning aí, utilizando o PyTorch. Então a gente vai utilizar os dados de treinamento, vai fazer o treinamento, e por isso eu só vou fazer download dos dados de treino. Caso vocês queiram fazer o projeto completo, vocês vão fazer um download também para os dados de validação e dados de teste, e fazer um projeto completo aí para que vocês tenham e analisem o resultado do projeto de vocês. Mas aqui a ideia é mais que por questão de didática eu vou utilizar só o treino. Então eu vou utilizar essa parte do código aqui, vou pegar o dataset.mnist, que é o dataset que eu estou fazendo download. Aqui eu vou botar onde que eu a pasta, né, que eu vou fazer o download, né, que os dados que eu vou botar os download. Download go through, train go through e transform, simplesmente a transformação que eu estou utilizando aqui nesses dados. E eu vou criar esse objeto aqui, que é o train loader. O que ele vai ter? Ele vai ter as informações do nosso dataset. Então beleza, eu vou utilizar o torch.utils, data e data loader, que o data loader basicamente é o objeto que a gente basicamente como é que a gente faz esse loader dos dados do PyTorch para o nosso computador. Então eu vou passar aqui o train set, que são os dados de treino que a gente vai fazer o download aqui. O batch size, ou seja, os dados de batch, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dados de 10 em 10 imagens.
Então, cada batch significa uma imagem para a gente poderia utilizar 10, 15, 20, não faria obviamente vai fazer diferença aí na sua análise, porém a gente vai utilizar aqui um batch de 10. Então, entenda que para cada vez que a gente for fazer o processo que a gente vai fazer, a gente está utilizando um batch de 10, ou seja, 10 imagens aí no nosso processo. E eu estou utilizando o shuffle igual true aqui simplesmente para embaralhar esses dados. Então, se a gente utilizar, dá uma olhada aqui nesse train set, o que ele tem? Vai ser uma variável que ele vai ter aqui os números, né, os data points que a gente tem nesse dataset, ele se refere ao MNIST, o dataset que a gente vai utilizar. Aqui ele fala para onde que os dados foram depositados, ele está falando aqui que os dados que a gente está utilizando são os dados de treino, e fala de as transformações que a gente utilizou aqui. E se a gente ver aqui nosso train loader, ele simplesmente fala aqui o objeto, né, que é esse train loader. Essa parte do download aqui, ela é uma parte não é tão importante para esse notebook, mas é importante vocês entenderem, caso vocês queiram utilizar aí um dataset um pouco diferente que já tem no PyTorch, vocês podem simplesmente aprender a fazer o download direto, jogar para a máquina de vocês e montarem os algoritmos que vocês achem de interesse de vocês aí. Então, beleza, vamos ver a imagem, vamos explorar aqui nosso dataset. Primeiramente, como eu disse, a gente vai pegar uma batch de 10, então a gente vai trabalhar sempre com 10 imagens, e o shuffle igual true aqui, nesse caso, foi simplesmente para embaralhar. Vamos dar uma olhada aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai usar o iter aqui no nosso train loader, para que ele vire um iterável. A partir disso eu consigo separar aqui as imagens e os labels para que a gente possa explorar, dar uma olhada numa imagem, no label aqui de uma forma específica. Então olha só o que a gente tem. A gente tem um tensor, essa imagem aqui é o tensor, e a gente tem o shape aqui é de 10, 1, 28, 28. O que isso significa, Jonathan? Significa que a gente tem um batch de 10, ou seja, 10 imagens. A gente está vendo aqui uma escala de cores, que nesse caso é a escala em cinza, o grayscale, e 28 por 28. Isso daqui quer dizer o seguinte, que essa imagem ela tem 28 pixels por 28 pixels. Então a gente vai ter uma matriz de 28 por 28, 10 imagens, nesse caso aqui a gente tem 10 imagens, ou seja, uma batch de 10. E a gente está em grayscale, então esse valor, por isso que ele vai ser valor de 1 aqui. Se a gente for dar uma olhada aqui nos labels, então a gente tem com o shape dos labels esse daqui simplesmente, e esses daqui são os labels que a gente tem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Uma outra coisa que é interessante falar é o seguinte, é muito importante você entender como é que funciona os shapes, né? Porque o shape que vai ditar muitas vezes a forma que você vai montar a sua rede neural, o shape que eu digo o formato dos dados. Então é importante vocês entenderem o que é um vetor, o que é uma matriz, o que é um tensor. Saber que, por exemplo, um vetor tem uma certa dimensão, tem uma dimensão, uma matriz tem duas, um tensor tem 3, 4 e assim sucessivamente. Então essas diferenças aí são essas particularidades são importantes aí para que a gente consiga dar início à nossa análise de rede neural. Dito isso, vamos fazer o seguinte. Vamos montar. O que é uma rede neural? Vou fazer uma pequena introdução. Obviamente eu não vou me aprofundar, né, em questão de deep learning, questão matemática, mas a gente vai fazer uma pequena aqui introdução para que vocês entendam por alto o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo de hoje. Então a gente vai entender uma rede neural da seguinte forma: a gente vai ter cada camadinha dessa daqui, cada bolinha dessa daqui representa um neurônio. E a ideia por trás disso é simplesmente associar essa bolinha aqui mesmo com o neurônio do ser humano. Então a gente tem lá o nosso neurônio, ele é ativado, né, por um impulso elétrico, e é basicamente isso que a gente quer, essa associação que a gente faz quando a gente está trabalhando com rede neural com deep learning. Então cada pontinho desse daqui vai ser um neurônio. E o que a gente vai fazer? A gente vai jogar um vetor para esse caso, para essa arquitetura em específico. A gente vai jogar um vetor aqui de entrada, a gente vai pegar um vetor, vai passar por essa camada aqui, e essa camada aqui de neurônios, depois de passar por essa camada, o que a gente vai ter? A gente vai ter o peso associado dessa camada com a camada subsequente, com as camadas subsequentes. Então, olha só,
A gente tem esse neurônio aqui, esse neurônio ele vai associar a esse neurônio, esse associa a esse, se associa a esse, que associa a esse, e assim sucessivamente. E para cada associação entre neurônios, a gente vai ter um peso, nesse caso W1, W12, W13 e assim sucessivamente. Então, isso daqui, para cada neurônio, a gente vai ter várias associações com os neurônios subsequentes e a gente vai criar uma matriz. E essa matriz vai ser a matriz dos pesos que a gente vai ter entre uma camada e a outra. E aqui na entrada, a gente vai ter simplesmente, para essa arquitetura em específico, a gente vai ter um vetor, que são os vetores dos dados que a gente vai alimentar o nosso modelo. Então, em resumo, a gente vai ter um vetor, vai ter uma matriz aqui com os pesos, e a gente vai fazer uma transformação linear, que a gente vai fazer a multiplicação desse vetor por essa matriz, e depois que a gente fizer essa multiplicação, a gente vai passar, nesse caso aqui, a gente chama de camada oculta ou hidden layer, a gente chama aqui nesse caso input layer, ou seja, camada de input, e no final o output layer, nesse caso aqui que a gente passa por uma função de ativação. E essa função de ativação é responsável para que a gente, dada a transformação linear que a gente fez previamente da multiplicação do vetor com a matriz, a gente gera uma não linearidade no output. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. A gente tem um vetor, a gente alimenta o input. Esse vetor vai fazer uma multiplicação com a matriz dos pesos, vai passar por uma camada de ativação e por uma função de ativação, e essa função de ativação é uma função de fato que eu vou mostrar aqui para vocês, e ela vai dar uma não linearidade e vai gerar um output para a gente. Numa rede neural, no Deep Learning, o que a gente tem? A gente tem várias camadas escondidas. Então, aqui nesse caso aqui a gente tem uma camada, mas quando a gente está tratando o Deep Learning, a gente está tratando de várias camadas. Nesse caso aqui a gente vai ter uma camada de entrada, a gente tem várias camadas ocultas e o output. E esse output aqui pode ser, por exemplo, duas classes, pode ser gato, cachorro. Então esse algoritmo vai falar aqui pra gente se os dados que a gente recebeu são, por exemplo, de gato ou de cachorro. E é isso que esse algoritmo vai fazer pra gente. Mas como que isso é feito, Jonathan? Isso é feito da seguinte forma. Lembra que a questão aqui, a gente vai passar um vetor, vai multiplicar pelos pesos, vai passar pela função de ativação e vai passar para a próxima camada. O que a gente tem que ter em mente? Tem que ter em mente que o que sai dessa daqui vai entrar nessa daqui. E o que sai dessa daqui vai entrar nessa daqui e assim sucessivamente. Então, a dimensão que a gente vai ter na saída vai ser a dimensão que a gente vai ter na entrada do próximo. E qual a ideia por trás do algoritmo? A ideia é o seguinte: a gente vai entrar com o vetor, para esse caso, vai fazer transformação linear, vai fazer transformação não linear para cada uma das hidden layers das camadas ocultas durante toda essa arquitetura. No final, a gente vai comparar se o output está sendo condizente com o output que a gente espera. Então a gente vai calcular uma coisa que se chama loss. Basicamente a gente vai comparar o resultado com o resultado que a gente espera. Se a partir disso a gente vai simplesmente propagar o erro para trás e fazer uma coisa que se chama backpropagation, que a gente vai simplesmente pegar esse erro que a gente calculou lá na saída e vai propagando, calculando derivados parciais, né? E vai calculando, vai atualizando nossos pesos aqui. Então vai ser um processo iterativo da seguinte forma: a gente entra com o vetor, a gente faz esse processo linear, a gente chama feed forward, que a gente faz a transformação linear, transformação não linear, chega no final, compara, vê o erro e volta para trás atualizando os pesos. Então fica sempre nesse processo de feed forward e backpropagation. E uma coisa interessante também é que a gente, quanto mais o nome disso, né? Vamos botar assim, o nome desse processo de feed forward, de backpropagation, a gente chama de época. E quanto mais épocas você utilizar, mais o seu algoritmo aprende o padrão dos dados. Porém, tem um trade-off. E o trade-off é o seguinte: que quanto mais você treinar, quanto mais épocas você adicionar, mais você aumenta a probabilidade de você ter overfitting. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado de
não botar um número muito grande de épocas, ou quando você botar um número grande de épocas, você utilizar, por exemplo, o dropout, que é simplesmente você desligar alguns neurônios na fase de treinamento para que você não gere, o modelo não se adapte tanto aos dados, os padrões dos dados de entrada, e outras técnicas também que podem ser utilizadas para evitar overfitting. Então, beleza. Aqui tem um exemplo dessas funções de ativações que a gente pode utilizar. Então a gente tem a sigmoid, a tangente hiperbólica, relu, lake relu, maxout, relu. Essas funções aqui são as funções responsáveis para que a gente gere a não linearidade do nosso processo. Porque se a gente simplesmente trabalhasse com o processo linear direto, a gente simplesmente criaria no final uma linha. Só que em muitos casos a gente não é isso que a gente quer. A gente quer analisar padrões mais complexos. Então a gente utiliza essas funções de ativações aqui para gerar essa não linearidade. Então beleza. No nosso caso, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar para o nosso modelo uma imagem. E essa daqui é uma imagem do nosso dataset. E cada imagem dessa daqui, ela tem, como a gente viu lá, 28 por 28 pixels. Então a gente tem 28 pixels por 28 pixels aqui. A gente vai alimentar a nossa rede neural, nosso deep learning, nosso modelo. Eu botei aqui como uma black box, entre aspas. E no final a gente vai utilizar o softmax function aqui, nesse caso, para que a gente crie uma função de probabilidade. Então beleza, olha só. Eu joguei essa imagem, passei pelo nosso algoritmo e ele vai me dar uma função de probabilidade. O que essa função de probabilidade vai me dar? A probabilidade desses dados pertencer a uma determinada classe. Então, nesse caso aqui, a gente está alimentando o nosso modelo com 7, passa pelo nosso modelo e ele gera aqui a nossa distribuição de probabilidade, mostra aqui que tem uma probabilidade maior de ser o número 7. Então, é isso que a gente vai fazer. E olha só, como é que a gente representa a nossa imagem. A gente tem aqui uma imagem que é 28 por 28, que basicamente a gente tem um 8 aqui nesse caso. E a gente tem aqui, olha só, vários valores de pixels. Vários valores de pixels diferentes, que são os pixels associados a essas cores aqui. Se a gente está vendo só em preto aqui, nesse caso, a gente esse valor representa o 0, que é o preto, né? Mas para outras cores, nessa escala de cinza aqui, a gente tem diversos valores distintos aqui, que são referentes às cores, né, que a gente vai ter nessa imagem aqui em específico. Importante notar também que quando a gente vai alimentar o nosso modelo, a gente não utiliza esses valores direto, a gente faz uma normalização para que a gente não tenha valores muito grandes no nosso algoritmo, porque a gente está trabalhando com o algoritmo de otimização, né? Então, beleza. O que a gente vai fazer? Aqui a gente tem uma matriz 28 por 28. Só que nosso modelo, ele espera o quê? Ele espera um vetor. Ele espera um vetor. Então, a gente não pode jogar uma matriz ali direto para fazer o nosso treinamento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma técnica que se chama flatten. E esse flatten, o que ele faz? Ele transforma essa matriz aqui em vetor. Então, a gente vai pegar esse vetor, esse matriz que é 28 por 28, e vai transformar num vetor que é de 784 pixels, 784 valores dentro desse vetor. Então, o que é um flatten? Aqui, ó, nesse caso aqui, a gente tem uma matriz 2, 3, 4, 5, a gente utiliza a técnica flatten, e agora a gente tem 2, 3, 4, 5. Então a gente vai fazer isso na nossa imagem. Eu tenho um vídeo aqui que eu acho interessante vocês verem. Deixa eu ver aqui. Esse vídeo aqui eu acho muito interessante vocês verem, que ele é do Three Blue, One Brown. Vale muito a pena vocês explorarem aqui, porque é o seguinte, olha só, a gente tem a nossa imagem aqui de 28 por 28 e que a gente olha só o que vai acontecer. Ele faz o flatten, transforma em um vetor, transformou em um vetor e a gente vai a partir disso agora alimentar a nosso algoritmo. Com esses dados aqui, a gente vai passar pela rede neural e ele vai falar qual é a probabilidade, vai dar uma distribuição de probabilidade. Então deu para a gente ter uma ideia do que a gente vai fazer. Então beleza, é isso que a gente vai fazer. Outra coisa que é importante a gente trabalhar, entender, é o conceito de loss function. Basicamente a gente utiliza as loss functions para a gente
ter saber o quanto a gente está errando. E a ideia do algoritmo é errar da menor maneira possível. Então a gente vai utilizar loss function para isso. O que a gente vai ter aqui? Eu vou utilizar aqui também. A gente tem o nosso softmax. E aqui a gente tem o log softmax, que é simplesmente o logaritmo aqui do softmax. A gente vai ter o valor logaritmo aqui. Para o loss function, eu vou utilizar o NLL loss, que é simplesmente o negative log likelihood loss, que ela é muito utilizada nessas questões de classificação. Então, dito isso, vamos agora, a gente passou por uma parte um pouco mais teórica para a gente entender o conceito, agora a gente vai direto para o PyTorch. A gente vai importar o NN aqui do PyTorch e a gente vai criar uma classe. A gente vai criar uma classe que a gente vai chamar de Network. Eu vou dar um init e eu vou chamar o super aqui porque eu tô herdando lá da nn.module. Então, com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa primeira camada, que é a nossa camada escondida. Eu vou dar um nn.linear, que a gente está trabalhando com uma transformação linear. E o que a gente tem na entrada? A gente vai alimentar com 784 pixels, não é? A gente tem um vetor de 784. Então aqui a gente vai ter 784 e a saída eu estou botando aqui 128. Vocês poderiam botar valores diferentes. Já a segunda camada, o que eu tenho? Como eu disse, a segunda camada está sempre associada à camada anterior. E como essa daqui está saindo 128, a gente tem que entrar também 128 na camada subsequente. A gente está trabalhando com o número de neurônios. Então aqui a gente tem 784 neurônios que são referentes aos inputs que a gente vai ter. Depois eu reduzi para 128, você pode reduzir para outros valores aí. Depois que eu reduzir esse valor aqui, o valor que vai ser de entrada do próximo tem que ser 128, porque é um número referente às saídas da camada anterior. Depois eu reduzo também para 64 e aqui eu vou chamar de output, ou seja, a camada de saída vai ter 10. A gente vai ter a entrada 64 e vai ter 10. E por que a gente vai ter 10 aqui, 10 neurônios na camada de saída, Jonathan? Porque a gente tem 10 classes. A gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu quero que no final a gente gere uma função de probabilidade, distribuição de probabilidade, falando qual a probabilidade de ser uma dessas classes que a gente está querendo descobrir. Então, por isso a gente está utilizando 10. Se a gente estivesse utilizando dados, por exemplo, de gato e cachorro, a gente utilizaria 2 neurônios no final, por exemplo. E aqui eu estou criando o self.relu, eu estou criando nossa função de ativação aqui, o nosso relu, e criando também o softmax para que a gente utilize aqui também. Aqui a gente cria o nosso o nosso forward, né? Que a gente é o processo que a gente vai fazer o forward do nosso treinamento. O que a gente vai fazer? A gente vai criar o hidden aqui, que é a primeira camada, né? O processo. O vetor vai entrar aqui. O vetor vai passar pela primeira camada, vai passar pela função de ativação, vai passar pela segunda camada, vai passar pela segunda função de ativação, depois vai passar também pela camada de output e vai passar pelo log softmax. O log softmax é simplesmente essa daqui, essa função aqui que a gente está utilizando, que é simplesmente o log do softmax que a gente tinha visto aqui em cima. Esse softmax aqui. Dito isso, o que a gente vai ter aqui no final? Esse daqui é o nosso modelo. Esse daqui é o nosso modelo. Então, a gente tem a primeira camada, segunda camada, o output, a função relu e o log softmax. Se a gente olhar aqui o shape das imagens, a gente vai ver que a gente tem um shape de 10. E a gente tem aqui, ó. Se a gente olhar aqui as imagens, vamos fazer o seguinte. Antes de a gente olhar aqui, preste atenção aqui, vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai fazer o nosso forward, né? O nosso processo de forward que a gente vai fazer. A gente vai fazer
na verdade, o processo de treinamento, né? A gente vai importar o Optim, desculpa. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar o critério. O que é o critério? O critério é simplesmente a nossa loss function. A gente vai utilizar o NLL loss, que a gente tinha visto lá em cima, como função aqui, o critério de avaliação do erro. E o otimizador que a gente vai utilizar vai ser o SGD, que é simplesmente nomeado Stochastic Gradient Descent. E a gente vai utilizar uma learning rate aqui de 0.03 e isso daqui vai simplesmente os parâmetros que vão entrar aqui são os parâmetros lá do modelo que a gente criou. Eu não vou entrar muito em detalhe no valor nessas questões aqui do otimizador. A gente pode utilizar o otimizador também, tem o Adam e assim a gente pode explorar em outros vídeos, tem a learning rate, mas fica mais a critério de vocês explorarem. Caso vocês tenham interesse, a gente pode fazer um vídeo falando um pouco mais dessas questões. Mas a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai fazer 5 épocas, ou seja, 5 processos, né, de forward e back propagation. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer esse processo iterativo de 5 épocas. Eu vou iniciar aqui a loss como 0. E para imagens e labels dentro do nosso train loader, a gente vai ter imagem e um label. E essa imagem aqui, ela tem esse shape aqui, o nosso primeiro, que representa o batch, o canal das cores 28 por 28. Quando a gente for alimentar lá o nosso algoritmo, a gente tem que vai ter que passar as batches e a dimensão que a gente tem nas nossas imagens. E por isso, aqui eu vou utilizar esse view aqui para que a gente transforme essa dimensão. Uma coisa que é muito comum as pessoas errarem, e isso você vai errar com certeza quando estiver montando sua rede neural, é trabalhar com a dimensão do tensor certo. Então, assim, essa é uma questão crucial que sempre vai dar problema quando você estiver trabalhando com Deep Learning, é saber se qual é a dimensão do tensor que você vai alimentar a sua rede. Mas vamos pular essa parte, vamos ver aqui. Ó. Então, para cada época que a gente vai fazer, a gente vai calcular nossa loss, a gente vai calcular nossas imagens, os labels, e a gente vai pegar aqui as imagens, os labels do nosso train loader. Lembrando que a gente está trabalhando aqui em batches. E para as imagens, a gente vai fazer um view para transformar essas imagens na dimensão adequada lá para nossa rede. Eu vou pegar o otimizador, eu vou dar um zero grad aqui, para que a gente, quando a gente fazer o processo, para que a gente não acumule os gradientes que a gente vai calcular durante o processo, né? Basicamente, o que a gente vai fazer? Quando a gente está fazendo backpropagation, por exemplo, a gente faz um processo de calcular as derivadas parciais. Então, muitas vezes esse processo é acumulativo, né? E nesse caso a gente quer zerar para que não acumule para cada época, de uma época para outra. Então a gente vai gerar do output, a gente vai ter modelo.forward images. A gente vai lá no nosso modelo, vai utilizar o forward e vai passar as imagens. A gente vai calcular a loss a gente vai utilizar o nosso critério. Então a gente vai pegar esse output que saiu aqui dessa parte anterior aqui e vai fazer a comparação com os labels reais que a gente tem aqui em cima. Com essa loss aqui, aí eu vou fazer o backward, que é simplesmente o nosso backpropagation. Vou utilizar o optimizer, que é simplesmente um step de otimização. E vou calcular a nossa loss aqui. Vou adicionar a nossa loss aqui dentro desse loss underscore aqui. Vou adicionar aqui nessa variável aqui. Depois, simplesmente eu vou imprimir. Vamos lá. Esse processo aqui, ele demora um pouco, ele dá uma mensagem aqui de warning porque esse computador aqui provavelmente não tem uma GPU da Nvidia, mas esse processo aqui, agora ele vai fazer o nosso treinamento e vai demorar um pouquinho, então eu vou parar o vídeo por aqui e daqui a pouco a gente volta. Bom, o nosso algoritmo agora voltou, terminou de treinar, melhor dizendo, então demorou aqui alguns minutos. E aqui a gente mostra o resultado, né, que ele vai calculando para a gente durante o processo iterativo. Vamos fazer o seguinte, agora eu vou pegar uma imagem dessa aqui. Vou pegar uma imagem, vou
transformar aqui para passar para a dimensão que a gente tem que passar. Nesse caso 784, né? E vou utilizar o NoGrad aqui simplesmente para a gente está utilizando o modo de avaliação, então não vou calcular os valores de gradiente e tudo mais. Vou passar a imagem para o nosso modelo. Vou simplesmente pegar o valor, né? Vou pegar o valor do log, né? E lembrando que a gente vai quando a gente passa o nosso modelo, ele sai aqui com o valor de log. E a gente pega o log aqui e joga na exponencial para que a gente tenha o valor referente à probabilidade. Vou utilizar aqui um squeeze simplesmente para que a gente tenha um vetor aqui para que a gente possa plotar e faça um plot aqui bem pequeno para que a gente dê uma olhada aqui no resultado. Então nesse caso aqui, olha só, a gente tem uma imagem de U0 e ele dá aqui 100% de probabilidade de ser um 0. Se a gente fizer isso novamente, o 2 vai ser um 2. Só que assim, esse daqui é caráter didático, é só para mostrar para vocês o que o nosso modelo está gerando. Ele está dando 100%, obviamente, a gente está vendo aqui uma coisa que não vai acontecer no processo real, é mais em caráter de didático, né, para que vocês vejam. Num problema real, obviamente, isso daqui a gente vai ter que fazer o processo de treinamento, validação e tudo mais, como havia dito previamente. E essa distribuição de probabilidade aqui vai ficar um pouco mais distribuída entre outras classes também. E também, obviamente, que a gente treinou com os dados de treino e está explorando os dados de treino da mesma forma. Então, obviamente, o índice de acerto vai ser grande. Então, beleza. Mas existe uma forma mais simples de você fazer esse processo. E essa forma mais simples é utilizando o sequential, nn.sequential. Simplesmente você vem aqui, dá um nn.sequential, monta aqui sua rede neural, né? Nesse caso, a arquitetura dela. Linear, passa as dimensões, passa pela função de ativação, uma outra transformação linear, uma outra função de ativação, uma outra transformação linear. Sai com 10 outputs, ou seja, 10 neurônios, passa pelo log softmax, a gente cria aqui nosso critério de avaliação, NLL-loss, depois passa o que cria nosso optimizador e faz o mesmo processo que a gente fez previamente. Novamente, vai demorar um pouquinho, eu vou esperar terminar aqui de treinar entre aspas, né, de gerar essas épocas aqui pra gente. E vamos ver, daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado. E estamos de volta aqui com os nossos resultados. Lembrando, a gente criou nosso modelo aqui utilizando o sequential, montou nossa arquitetura, está analisando cria nosso critério, nosso otimizador e faz nosso processo seletivo aqui para calcular as valores de loss. Depois disso, eu criei uma função aqui, peguei lá a parte de plotar, criei essa função. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vamos ver o que a gente vai ter. Aqui nesse caso, ele já cria uma função, um pouco de probabilidade aqui, ó, de diferentes classes. Mas olha só, ele dá aqui um 0, né? Fala que aqui é 0 e tem uma pequena probabilidade de ser o 2. Vamos tentar outro dado aqui. A gente tem um 8. A gente vai ter aqui número 4. A gente vai ter também 8. E assim a gente vai montando a nossa rede neural. Então, olha só, o que a gente fez? A gente pegou os dados do MNIST, alimentou uma rede neural, criou um algoritmo de Deep Learning, treinou esse algoritmo e utilizou aqui o nn.sequential, utilizou o PyTorch para montar essa rede neural. Então, obviamente, a gente não fez um projeto inteiro, mas a ideia para vocês é mostrar como é que pode ser simples de você criar uma arquitetura simples. Obviamente, quando você trata de imagem, você tem algoritmos, tem arquiteturas mais complexas e melhores com relação a imagens, para avaliar imagens, vídeos, sons e tudo mais. Só que como a caráter introdutório, eu acho que fica bem bacana aí para vocês entenderem o que é uma rede neural, o que é um algoritmo de Deep Learning, como é que a gente faz para utilizar, como é que o PyTorch pode ajudar a gente a criar esses algoritmos. E a matemática por trás, ela acaba sendo fundamental, porque a gente faz uso dessa matemática de uma forma bem profunda e ela acaba sendo bem importante quando a gente está trabalhando com Deep Learning.
Então é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Caso você tenha gostado aí, dê um like, se inscreva no canal. Fala aí, escreva aí o que você achou desse vídeo, se achou, se ficou muito rápido, ficou muito devagar. É sempre bom ter o feedback de vocês, é sempre interessante. Dê sugestão de vídeo aí pra gente também, que acaba sendo interessante para que a gente possa trazer para vocês cada vez mais conteúdos relevantes e de maior qualidade. Obviamente, hoje eu trouxe o PyTorch porque é uma ferramenta, é um framework que está sendo muito utilizado lá fora e aqui no Brasil também. E eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em resumo, deixe o feedback e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!